Na história da evolução, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta aos desafios. Ao longo dos séculos, um dos maiores desafios enfrentados pelos seres humanos foi a necessidade de lidar com a dor e a limitação do corpo. Perder a capacidade do movimento podia significar a fome e, eventualmente, a própria morte. Na busca pela sobrevivência e por qualidade de vida, o homem foi desenvolvendo métodos e técnicas para tratar lesões, dores, doenças, perdas funcionais e limitações motoras. Maneiras de manter seu corpo ativo e produtivo. E para evitar a dor e tratar lesões, nossos antepassados foram muito criativos para utilizar as ferramentas que tinham na época e o conhecimento que possuíam. A história da fisioterapia é antiga e sua evolução contínua. Na aurora dos tempos, quando os homens ainda moravam em cavernas, acidentalmente ao entrar em um rio, um homem primitivo pisou em uma enguia elétrica e sentiu um alívio imediato na sua dor crônica no calcanhar. Feliz, ele percebe que descobriu uma poderosa ferramenta. Quando pensamos sobre como surgiu a fisioterapia, pouca gente sabe o quanto ela é antiga. Em 460 a.C., o filósofo grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, relatava em seus escritos sobre as famosas hidroterapias, massagens em piscinas com águas quentes naturais. 300 a.C., Aristóteles, em suas observações práticas em ambientes naturais, descreveu as ações musculares e dinâmicas motoras dos animais. Sua abordagem geométrica para descrever os músculos influenciou o desenvolvimento da kinesiologia. 160 d.C. O desafio evolutivo para Galeno era tratar jovens com deformidades no tórax. Seu conhecimento em anatomia e sua ênfase na terapia manual ficaram marcados na história da fisioterapia. Séculos depois, com a chegada da Revolução Industrial, as condições de trabalho nas fábricas eram precárias e muitos acidentes ocorriam com frequência. A necessidade de reabilitar trabalhadores feridos e voltá-los à produtividade levou ao desenvolvimento de técnicas mais elaboradas e eficazes. A fisioterapia começava a florescer. Já no início do século XX, houveram diversas iniciativas no Brasil para a criação de serviços de reabilitação em diferentes estados brasileiros. Na década de 40, explode a Segunda Grande Guerra Mundial, o envolvimento direto do Brasil enviando seus soldados para o combate. Surge então a necessidade da criação de centros de reabilitação para ajudar soldados que voltavam com sequelas da guerra. A fisioterapia sofre uma metamorfose. Agora, além de reabilitação, ela também se torna uma terapia curativa e entra nos hospitais brasileiros. Eis que chegamos na década de 60. A capacidade de superar desafios nos fez evoluir. Até que nos deparamos com um enorme desafio, o vírus microscópico, que volta a apavorar o Rio de Janeiro. O Brasil e mais 7 países da América Latina são áreas de alto risco para a volta de uma doença erradicada, a poliomielite. O Brasil está em alerta. A cada ano, a taxa de crianças vacinadas contra a poliomielite vem caindo. Está no esquema vacinal. A poliomielite era uma doença terrível. O vilão, conhecido como poliovírus, é o agente infeccioso que causa a poliomielite, também chamada de paralisia infantil. Esse pequeno vírus que se aloca no intestino e afeta diretamente o sistema nervoso central pode ocasionar paralisia completa das extremidades, como braços e pernas, e também pode afetar os pulmões, causando morte através de insuficiência respiratória. Um terrível quadro que precisava de ajuda especializada. Para superar esse terrível desafio, foi necessário nascer uma fisioterapia inovadora que focou sua atenção e cuidado para o sistema neurológico, visando o ganho da funcionalidade através da recuperação motora. Ciência feita com excelência. A fisioterapia chegava como uma poderosa alternativa para ajudar nossas crianças acometidas. E nesse contexto, o Decreto 938 é sancionado.
Em 13 de 10 de 1969, as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional são regulamentadas. A fisioterapia se torna curso superior. E agora, imersa nesse contexto histórico de reconhecimento da profissão e enfrentando um super desafio a ser superado, emerge a fisioterapia neurofuncional, com uma luz no caminho daqueles que enfrentam desafios neurológicos. Como um compasso sutil, ela dança entre os circuitos do sistema nervoso central e periférico, buscando harmonia e restauração. Nesse palco de reabilitação, o fisioterapeuta neurofuncional é o maestro, conduzindo movimentos e conexões. Ele entende que cada lesão, cada sinapse interrompida é uma partitura única. Com atividades manuais e repetição de movimentos para aprimorar a tarefa funcional, ele compõe melodias de esperança, enrijecendo músculos e restabelecendo conexões cerebrais. A fisioterapia neurofuncional não é apenas ciência, é poesia e movimento. Ela acaricia a medula, acalma os nervos e sussurra ao tronco encefálico. Você pode se reerguer. Cada movimento é uma nota de vitória na sinfonia da recuperação. No intuito de disciplinar o exercício, definir a abrangência e potencialidade da especialidade, grandes profissionais e pensadores da área se juntaram para criar uma associação. Associação essa que mudaria para sempre a história da fisioterapia neurofuncional brasileira. Olá, meu nome é Solange Canavarro, eu sou fisioterapeuta e fui a presidente fundadora da Abrafim. E estive à frente da presidência da Abrafim de 2009 até 2016. Em 2017 eu fui substituída pela doutora Cibele Quinaldi, em seguida veio a doutora Jaciele e agora a doutora Miriam Calheiros. Bom, eu sou Miriam Calheiros, fisioterapeuta. Eu tenho 45 anos de experiência profissional na área da fisioterapia e sempre trabalhei na área de neurofuncional, quando ela ainda sequer existia. Então, em 2009, ou até antes disso, havia sempre um sonho muito grande da gente criar um espaço onde nós pudéssemos discutir o que seria um bom atendimento em fisioterapia neurofuncional, onde nós pudéssemos criar normativas, criar parâmetros de uma boa assistência para que as pessoas pudessem receber uma boa assistência em fisioterapia neurofuncional. E a gente pensou que o espaço certo para isso seria uma associação científica. E veio então o sonho da gente criar essa associação científica. A Abrafim, ela veio realizar esse sonho desse movimento que foi um movimento coletivo de agregar profissionais que eram experts na área e que não tínhamos essa representação. Fundar a Abrafim foi um orgulho, né? Fazer parte de um grupo de fisioterapeutas que se uniram e foi muito difícil a princípio, a gente achava que era fácil, não era. Foram muitas reuniões na área de alimentação de um shopping, muitas reuniões nas nossas casas. Foi, enfim, um trabalho grande. E dentro da história da Abrafim, eu tenho muito orgulho de lembrar dos primórdios onde eu, Solange, Cristina Curti, José Vicente e outros colegas tínhamos reuniões em lugares bem tranquilos no Rio de Janeiro, em que conversávamos sobre essa possibilidade de criar um espaço, não sabíamos nem mesmo o nome que seria, que pudesse contemplar a participação de amantes, né, pode-se dizer, da fisioterapia neurofuncional. Até que finalmente a gente conseguiu fundar a Abrafim num congresso aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz parte da primeira diretoria provisória e da primeira diretoria eleita. E foi um orgulho para mim participar e ajudar no crescimento da Abrafim. A Abrafim veio ocupar esse lugar
de engajamento e reunião desses profissionais da neuro para que a gente pudesse não se sentir tão só. A Abrafim, para mim, representa a certeza que a gente não está sozinho. A certeza que, muitas vezes, né, pensar em pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, num cenário ligado a, muitas vezes, visões capacitistas, né, de exclusão, buscar oportunidades de cuidados centrados à família, buscar ideias que vão levar à inclusão dessas pessoas para o mundo real. E, como dizia Belchior, viver é melhor que sonhar. Se vocês me perguntarem por que eu amo a Abrafim, acho que a resposta é óbvia, né? A Abrafim, na verdade, ela é a concretização de um sonho que eu nunca imaginei que fosse tomar essa proporção. Um dos valores, desde a fundação da Abrafim, sempre foi essa preocupação com o cuidado e assistência de qualidade a essa população que sofre de alterações neurofuncionais. Em outubro de 2009 foi o COBRAF, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que é o maior evento da fisioterapia. E a gente programou, então, uma assembleia. Nós pegamos as pessoas do Rio de Janeiro mais próximas. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Nós pegamos o Lattes, pegamos palavra-chave fisioterapia neurológica, fisioterapia neurofuncional, mandamos e-mail para todo mundo que era cientista, que trabalhava na área. Divulgamos para os nossos amigos que trabalhavam com neuro e conseguimos que, então, no dia 16 de outubro, tivéssemos uma assembleia de fundação da Abrafim, que tinha cerca de 150 pessoas presentes. No dia que a Solange convidou os presentes no COBRAFIM, e nós resolvemos fundar a Abrafim. E até hoje, quando eu vejo esse vídeo, de vez em quando a Sol ela passa esse vídeo, eu fico bastante emocionada, porque é um sonho antigo, creio eu, de todos os fisioneuroamigos. De um COBRAF, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que acontecia no Rio de Janeiro. E o professor Nivaldo Parisotto, que foi meu professor na graduação, me apresentou a um grupo de pessoas muito entusiastas, dentre elas Solange Canavarro e outras, que estavam se organizando, né, para formar uma associação para representar essa especialidade da fisioterapia, que até então não tinha formalmente uma associação, ainda que existissem associações de conceitos, né, na qual os profissionais fisioterapeutas neurofuncionais se aproximavam pela falta de fato, existir uma associação como a Abrafim, e me convidando a participar da assembleia que teríamos para discutir a fundação dessa associação. Em 2009, no dia 16 de outubro, no 18º Congresso Brasileiro de Fisioterapia, de poder participar, de votar pela criação de uma Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Bom, nesse caso eu peço que, por favor, levantem o papelzinho verde aqueles que forem a favor da fundação da Abrafim. Porque até então nós não tínhamos a possibilidade de ter profissionais reunidos num comitê científico organizado e bem estruturado para emissão de pareceres científicos, por exemplo, para o COFITO e para outras situações necessárias. E a Abrafim veio preencher essa lacuna de maneira muito importante. Então, esse movimento nasceu, obviamente, como quase todos os movimentos legítimos, pela inquietude de alguns profissionais que viam a necessidade de criar um ambiente propício e um ambiente sadio para que as questões ligadas à fisioterapia neurofuncional, em todos os seus aspectos, pudessem ser discutidas, pudessem ser trabalhadas a muitas mãos. E esse e sempre foi a marca da Abrafim. A Abrafim é uma entidade muito importante, né? É importante a gente dizer aqui que ela nasce da organização e da união de pessoas que são apaixonadas por esse fazer, por essa especialidade. Pessoas que conseguem transferir da assistência para a diretoria dessa entidade científica o seu fazer, o seu saber.
essas pessoas conseguem gerar a construção de dias melhores, a partir do momento em que elas começam a estimular a produção científica, a ensinar como fazer mais e melhor por aqueles que mais precisam da assistência dos nossos profissionais na fisioterapia neurofuncional. Que, sem dúvida alguma, representa a mudança de paradigma da fisioterapia neurofuncional a nível nacional e é a nossa grande representante a nível mundial. A gente precisa de uma abordagem tanto da parte política quanto da parte sindicalista, da parte da associação. Então, isso é fundamental para que a gente consiga se desenvolver dentro da profissão em todas as suas esferas. Participar da associação, participar da Abrafim é uma forma de crescer, de se desenvolver, de agregar, de conhecer muitas pessoas. Para a minha prática profissional, a Abrafim ela veio contribuir positivamente, porque nós tivemos a oportunidade, como foi dito já nesse documentário hoje, de estarmos fisicamente presentes com aquelas pessoas que a gente lia os papers, que a gente lia as pesquisas, que a gente se referenciava para fazer a nossa prática clínica aqui. Então, ter a possibilidade de estar próximo desse colega, ao vivo, a cores, fisicamente, né? De pedir um autógrafo a ele no seu livro, isso era uma coisa impensável. Porque... Assim foi feito, convidamos André Berman para o segundo Cobrafim, no Rio de Janeiro. Logo avisei para o pessoal, eu falei, não pega transfer para ela, eu vou buscar André Berman no aeroporto, faço questão. E aí lá estava eu para buscar André Berman no aeroporto, com a plaquinha de Abrafim, né? Quando eu vi ela vindo, que eu reconheci que eu vi ela vindo, comecei a bater uma emoção, mas uma emoção que eu comecei a chorar. E ela veio com uma amiga, e ela viu a plaquinha da Abrafim, veio eu chorando, e a amiga dela virou para ela. Aí eu falei assim, por que ela está chorando? Aí eu cumprimentei, me apresentei, eu falei assim, porque eu te conheço há muitos anos, eu leio todos os teus artigos e agora você está aqui na minha frente. Conhecendo pessoalmente, né? Que eu posso sentar com ela, tomar um cafezinho com o André Berman. Então, isso só foi possível por causa da Abrafim, por causa do que a Abrafim proporciona essa oportunidade para a gente. Que a Abrafim mudou a trajetória da minha vida como fisioterapeuta neurofuncional, porque a partir de então eu pude ficar lado a lado de fisioterapeutas clínicos e pesquisadores extremamente importantes para o desenvolvimento da fisioterapia neurofuncional do Brasil e do mundo. E, além disso, alguns se tornaram meus grandes amigos. Então, esse pertencimento da Abrafim, ele é muito verdadeiro da minha parte. Eu me sinto da Abrafim desde sua criação, e eu me sinto Abrafim porque eu tenho certeza que a Abrafim contribuiu e contribui muito para o avanço da fisioterapia neurofuncional. A Abrafim ela era um sonho quase que impossível de ser realizado, porque nós queríamos um lugar, um espaço, onde a gente pudesse se congregar, se agregar, compartilhar experiências, compartilhar dificuldades e sofrimentos da prática diária da fisioterapia neurofuncional. Então, a Abrafim ela veio realizar esse sonho desse movimento que foi um movimento coletivo de agregar profissionais que eram experts na área e que não tínhamos essa representação. Então, na verdade, a Abrafim ela serve como uma bússola, norteando não só os nossos profissionais no caminho que devem seguir para poder realizar uma assistência em fisioterapia neurofuncional de qualidade, mas principalmente sinalizar para os governos o melhor caminho para poder prover o direito constitucional da saúde para a nossa população. Afinal de contas, a saúde é um direito de cada cidadão e um dever do Estado. Isso é o que a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional faz de melhor. Então foi realmente um grande feito na época, né? Só que nada é tão fácil assim, a gente acha que as coisas são fáceis e não são. Já nessa época, então, com o advento desse movimento para criar a associação, começou a haver uma resistência muito grande por parte de algumas pessoas que queriam ser representadas pela associação dos métodos e por pessoas que já estavam nesse processo. E aí acontece que a associação ela finalmente, depois de algumas discussões, depois de algumas pessoas se colocando contra, mas a maioria, grande maioria defendendo a favor,
No final das contas, a associação foi criada por unanimidade, uma aclamação de palmas e uma alegria enorme. E esses primeiros momentos, então, essa primeira diretoria ela ficou por um ano. Em um ano eu me comprometi, quer dizer, no dia 25 de novembro de 2010, quer dizer, a Abrafim foi fundada em 16 de outubro. Em 25 de novembro de 2010, nós fizemos o primeiro Cobrafim. O primeiro Cobrafim nós fizemos na garra. Na garra. Eu dava baixa em cada inscrito naquele primeiro Cobrafim, na mão, manualmente. Eu dormia no meu consultório dia sim, dia não, para poder dar conta de toda a administração. Foi uma coisa feita com a unhas e dentes, vamos dizer assim, uma coisa muito braçal, contando com a ajuda, com doações de amigos, de doações de espaço e principalmente no sentido de engajar nossos pares para que se associassem a essa instituição que ainda era muito fraquinha, né? Tinha acabado de nascer. Essa parceria, né, por meio do programa Profísio, veio realmente a contribuir na área da neurofuncional, não só para os associados da Abrafim, mas também para os não associados. Que o programa Profísio, ele possibilita uma grande atualização profissional. Então, a Profísio, da SECAD ArtMed, propiciou que os nossos profissionais, do Oiapoque ao Chuí, pudessem participar de uma maneira engajada da sua formação continuada. Então, conseguimos vencer as fronteiras e barreiras da distância, considerando que o Brasil é um país continental. Nem todas as pessoas conseguem ter a disponibilidade de participar dos congressos e, às vezes, não ter mesmo como pagar, né, um congresso que, às vezes, requer um investimento, principalmente se não é na cidade, mas elas se interessavam em poder participar de uma atualização, né, ter uma capacitação de uma temática que às vezes não tinha muito, né, na cidade onde ela mora, então a gente conseguia levar para lugares distantes essa atualização, que às vezes as pessoas que moram de repente em lugares mais distantes do Brasil não têm a oportunidade de participar, mas elas conseguem se atualizar. Então acho que isso realmente é um grande benefício, né, do Profísio. Ela realmente começou a titular especialistas e ela se tornou a única associação a representar a fisioterapia neurofuncional como era de direito, né, sendo uma associação representativa disso. Então, realmente foi uma parceria de muito sucesso. E o programa vem aí se consolidando, né? O segundo Cobrafim aconteceu nos dias 15 a 17 de novembro de 2012, no Hotel Windsor Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, e teve como tema central fisioterapia neurofuncional, pesquisa e assistência fazendo a diferença. Depois de um primeiro congresso que foi aclamado pelo público e crítica, era chegada a hora de ousar um pouquinho mais. A questão era, como ousar se não havia dinheiro? O primeiro Cobrafim não deu prejuízo, mas o pouco lucro que deu destinava-se à sobrevivência da associação nos anos subsequentes. Alguns fisioneuroamigos ajudaram doando cursos gratuitos, mas a verdade é que assinar um contrato para aluguel de espaço, que na época era R$90 mil, apenas com a esperança de conseguir pagar, era assustador. Ainda assim, encaramos a missão com otimismo, coragem e um pouco de loucura. Terá sido apenas um pouco? A estrutura do hotel permitia a programação simultânea em 4 salas, que foram nomeadas em honra a fisioterapeutas falecidos que fizeram história. Foram muitos palestrantes de todo o Brasil que deram palestras voluntárias, temas livres orais e pôsteres. O que possibilitou que a Abrafim pudesse pagar suas contas nos 2 anos que se seguiram. Após o segundo Cobrafim, o clima era de pertencimento a uma entidade respeitável e digna de confiança. Desde o primeiro Cobrafim, em 2010, a Abrafim tem uma parceria com o Journal of Neurological Physical Therapy, que é o jornal oficial da Academia de Neurologia Americana. Essa publicação é muito importante
para os Cobrafins, porque os 4 melhores trabalhos premiados nos Cobrafins, eles são publicados como resumo expandido na edição seguinte do Journal, logo após a realização dos congressos. Então, em 2012, eu fui para o congresso da Abrafim, que foi no Rio de Janeiro. E aí lá, eu ainda não conhecia muita gente da área, né? Então, assim, eu estava começando a trabalhar mais nessa parte de pesquisa e começando a sair um pouco mais, a viajar um pouco mais e participar dos eventos. E aí, em 2012, eu levei para lá um trabalho, e esse trabalho ele foi selecionado como um dos 4 melhores trabalhos do evento. E aí ele foi publicado como resumo expandido, né, na JNPT. Então, assim, foi uma coisa muito legal, porque assim, foi uma oportunidade de apresentar um trabalho num congresso da Abrafim, conhecer pessoas da área e ter o trabalho da gente publicado numa revista internacional. Eu tive a oportunidade de me tornar muito próxima da Abrafim na organização do 3º Cobrafim, que aconteceu em Belo Horizonte. Naquela época eu era estudante de mestrado da UFMG, a Solange Canavarro me ligou e eu fiquei muito feliz com o convite dela, que nós precisaríamos, juntamente com a Raquel Olana, precisaríamos assumir grande parte da organização do Cobrafim, que seria o primeiro fora do Rio de Janeiro. Então a gente teve a oportunidade de viver os anseios, as dificuldades, as tristezas, mas também as alegrias do acontecimento do Cobrafim. Nós trouxemos vários palestrantes internacionais, nós tivemos a oportunidade de ter discussões fervorosas sobre a fisioterapia neurofuncional naquela época. Eu lembro muito bem de mesas que o público levantava para discutir fervorosamente mesmo, questões científicas. Então foi um Cobrafim que particularmente ficou marcado para mim na minha trajetória profissional. O 4º Cobrafim aconteceu na cidade do Recife, Pernambuco, entre os dias 7 a 9 de setembro de 2016, no Centro de Convenções do Mercury, Recife, no Mar Hotel. Eu estava presidindo e tinha como presidente da comissão científica meu querido amigo Josemar Ilha, de Santa Catarina. Nesse congresso, a gente trouxe como tema principal como integrar a evidência à prática clínica. E esse tema ele surgiu depois de termos presenciado calorosas discussões entre acadêmicos e clínicos no 3º Cobrafim. Ali percebemos que a Abrafim precisava abranger essa discussão. E aí trouxemos para o 4º Cobrafim e demos o desafio para cada palestrante que trouxesse em suas palestras como integrar o conhecimento científico à prática clínica. No 4º Cobrafim, a gente também trouxe um momento muito importante, porque abordamos diretrizes para o enfrentamento de um grave problema de saúde pública que estávamos vivenciando na região, com a epidemia dos casos de microcefalia e Guillain-Barré atribuídos ao vírus Zika. E aí trouxemos profissionais experientes para orientar os fisioterapeutas neurofuncionais de como atender essa população. Então foi um momento muito importante também desse 4º Cobrafim. Então foi um Cobrafim feito com pouco recurso, mas com muito entusiasmo. E ele foi um sucesso em público. Nós tivemos 450 inscritos, né, superamos bastante, né, o 3º Cobrafim. A submissão de trabalho superou também a nossa expectativa. A gente teve mais de 460 trabalhos submetidos, né, com 415 aprovados. E nossa grande expectativa é com saldo no final, e foi um congresso lucrativo. O 5º Cobrafim aconteceu na cidade de Florianópolis, no centro de eventos, do dia 10 ao dia 13 de outubro de 2018, sob a presidência do Dr. Josemar Ilha. Esse evento também apresentou os seguintes eventos em paralelo: o 1º Congresso Internacional da Abrafim e o 1º Simpósio Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, que nas realizações posteriores de Cobrafim adquiriu o nome de Simpósio Internacional de Saúde Neurofuncional, porque ele foi aberto a outros profissionais de saúde em uma discussão multidisciplinar acerca do cuidado integral à pessoa com deficiência. Esse evento foi o que trouxe o maior número de participantes até então e, efetivamente, consagrou a Abrafim como a representatividade nacional e internacional
dos especialistas da fisioterapia neurofuncional, uma vez que tivemos um grande número de convidados internacionais de diferentes países e, além disso, a presença da presidente da International Neurological Physical Therapy Association, a INPA. Então, nós estávamos no ano de 2020, né? Já tinha toda uma organização pronta, nós tínhamos um presidente de congresso, que era o Dr. Emerson Fatim, nós tínhamos uma presidente científica do congresso, que era a doutora Renata Rassuê, e esse evento ia acontecer em Brasília. E ele era um evento que teria... ele tinha uma expectativa de 1.500 pessoas, então foi um espaço enorme que foi alugado, porque a gente tinha uma intenção já de fazer uma feira de ciência e tecnologia, que é o que a gente espera fazer no próximo ano em São Paulo. E em fevereiro, esse evento aconteceria em 2020, e em fevereiro nós tivemos a decretação da pandemia de Covid, tudo ficou fechado, então assim... O mundo inteiro teve que sair do presencial e ir para o digital. Nós tivemos, por questões de saúde, o doutor Emerson ele se retirou da presidência e com a ajuda da doutora Renata Rassuê, eu, que era à época vice-presidente da Abrafim, e o doutor Hudson, que hoje é o vice-presidente, à época era o diretor administrativo, a pedido da diretoria, nós literalmente pegamos esse touro à unha. E em 3 meses tivemos que organizar um congresso virtual, alguma coisa da qual a gente não tinha a menor experiência. A gente teve que aprender, a gente teve que se reinventar, né? A gente teve que virar quase que uma nova Abrafim, né? Porque como é que a gente vai transmitir o conhecimento que a gente quer transmitir digitalmente? É muito diferente. Então, o digital para a Abrafim foi realmente uma revolução e que abriu muitas portas, né? Eu dei muita sorte de trabalhar com essas pessoas, porque parece que elas já nasceram para isso, né? São inatas. No ano de 2021, tive o privilégio de estar presidindo o 6º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, o 6º Cobrafim, que, em decorrência da pandemia de 2019, ele precisou acontecer de forma remota. Foi o único grande evento da nossa associação que aconteceu totalmente remoto. Na proposta de discutir a temática do evento, que eram novas abordagens para necessidades antigas. E aí o evento foi organizado com as cores dos IPs. Então, à sombra de cada um dos IPs, a oportunidade de discutir complexidades da assistência nos ciclos da vida, como promover a funcionalidade por meio da inovação e tecnologia, quer seja nos processos de avaliação ou nos recursos destinados ao atendimento de forma individual ou mesmo coletiva. O 6º Cobrafim, ele ocorreu de forma síncrona, né? Sendo lançado entre os dias 3 e 6 de setembro de 2021. A gente tinha momentos de mesas de discussão ao vivo, com palestrantes tanto nacionais quanto internacionais, e ele teve um conteúdo gravado que ficou disponível até o mês de novembro daquele mesmo ano. Então, esse foi o 6º Cobrafim, ele faz parte da história dessa associação, que esse ano completa 15 anos. Aconteceu na cidade de Fortaleza, Ceará, de 3 a 9 de setembro de 2023, tendo sido realizado no Centro de Eventos de Fortaleza. Para além do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, foi sediado o 3º Congresso Internacional da Abrafim e o 2º Simpósio de Saúde Funcional, que congregou profissionais de outras especialidades da área da saúde. Para além disso, podemos destacar que o Cobrafim tem se caracterizado por ser o maior evento da área da especialidade da fisioterapia neurofuncional nas Américas, pelo número de pessoas que têm participado do mesmo. Nessa edição do 7º Cobrafim, tivemos mais de 1.000 pessoas inscritas. Como destaque desse evento, podemos apontar o espaço de inclusão, onde ONGs que cuidam e assistem a pessoas com deficiência, essas ONGs puderam estar presentes durante toda a realização do Congresso em um espaço especial dedicado a elas,
onde podiam apresentar seus produtos, flyers, documentos e também conversar com os profissionais de saúde a respeito das demandas dos pacientes. Além disso, tivemos na sala Abrafim a realização do fórum Nada sobre Nós Sem Nós, que envolveu profissionais de saúde, familiares, pacientes e pessoas com deficiência. Desde 27 de julho de 2011, a Abrafim tem um convênio com o COFITO em uma parceria para a chancela e certificação do título de especialista em fisioterapia neurofuncional. Essa chancela é muito importante para a especialidade de fisioterapia neurofuncional porque ela permite que a Abrafim participe dos certames para a validação das provas de especialista, assim como na elaboração das provas, através da sua comissão de educação. Todo esse processo vem sendo realizado desde 2012 e a Abrafim tem participado de todos os certames desde então, o último certame realizado agora no ano de 2023. É muito importante que a gente destaque que, a partir da Resolução 562, de 9 de dezembro de 2022, o título de especialista ele foi validado pelo COFITO através da resolução e a resolução que existia anteriormente foi atualizada, destacando novas áreas de atuação do profissional especializado em fisioterapia neurofuncional. E eu espero que, num futuro próximo, a Abrafim ela possa crescer, possa congregar mais profissionais fisioterapeutas no país e também fazer uma interação, quer seja com estudantes da fisioterapia no Brasil, através das suas ligas estudantis, quer seja com as sociedades científicas relacionadas também a essas condições neurológicas das mais distintas naturezas, para que possamos pensar em um atendimento transversal e multidisciplinar. Ver a pessoa com a condição neurológica como um todo, nos seus aspectos bio, psico e social. Então, eu acho que se a gente puder, desde a graduação, a gente puder disseminar, né, quais são os benefícios, no que aquilo te proporciona, aonde que você pode chegar. Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Então, a gente começar isso desde a graduação. E acho que uma outra coisa para o futuro é a internacionalização da Abrafim. Mas que se as pessoas conseguirem enxergar que isso pode ser, né, uma porta para que a pessoa possa se capacitar ainda mais, fazer um doutorado, um pós-doutorado, né, eu acho que isso também favoreceria para essa divulgação e a disseminação da Abrafim. Hoje eu vejo o quanto que a Abrafim agrega, ela nos transforma e ela é transformada por cada um de nós. Eu sinto uma satisfação imensa em ter feito parte dessa história desde o seu início e me faz cada vez mais querer estar dentro desse ambiente de construção coletiva que a Abrafim se tornou. E realmente essa história ela iniciou há um tempo e ela é bem duradoura. Então gostaria de externar minha alegria, minha felicidade em poder realmente fazer parte dessa grande família de fisioneuroamigos brasileiros. E é isso que a Abrafim representa para mim, aquela certeza de que a gente pode buscar algo mais para o nosso paciente, para a nossa sociedade, né? Quer seja por meio de atendimento, mas algo mais, que são os desafios que a gente quer chegar. Construção de políticas públicas acessíveis e aplicáveis a essas pessoas, que são para elas que a gente está aqui, que a gente estuda, a gente dedica a nossa vida. Então, muito obrigado, Abrafim. Então, assim, olhar a evolução da Abrafim ao longo desses anos, para mim, me dá muita alegria, porque se a gente compara o primeiro Cobrafim lá em 2011, em Petrópolis, num auditório menor, no LNCC, e olhar hoje o que a Abrafim se tornou com o Cobrafim dessas dimensões aqui em Fortaleza, com 7 convidados internacionais, dá muito orgulho e muita satisfação, é muita honra para a nossa classe ter a Abrafim crescendo no nosso país e se tornando o que se tornou hoje. A Abrafim, ela traz para a gente contatos e conhecimentos que fazem a gente crescer como pessoa, como profissional, e a gente aprende tanto a parte técnica de atendimento, quanto a parte social, quanto a parte humana, quanto as relações interpessoais. E, com certeza, isso faz com que a gente cresça como pessoa,
Isso faz com que a gente cresça como profissional. E o que eu desejo para a Abrafin hoje, às vésperas dos seus 15 anos, é que ela continue crescendo cada vez mais e que eu possa continuar sendo parte disso tudo por um longo tempo. E espero que em breve, né, um futuro breve, que eu acredito que isso vai acontecer ainda mais, sejamos referência para o mundo, em termos de associação. Sejamos exemplo a ser seguido por outros futuros neuroamigos internacionais. Vamos mostrar ao mundo como nossa associação tem crescido, como é importante a nossa agregação, a nossa associação, a nossa partilha. E eu acho que vai dar certo, porque já deu certo tudo que nós temos percorrido, todo esse caminho que nós temos construído. E para o futuro, né, eu observo que a Abrafin, ela, a cada dia que passa, ganha cada vez mais uma projeção internacional. Né? Então é muito bonito ver uma Associação Brasileira de Fisioterapia tomar esse espaço de forma tão competente. Né? Eu consigo observar o crescimento, tanto em termos de tamanho quanto em termos de qualidade da associação, cada vez mais o envolvimento e a estruturação dessa especialidade que eu tanto amo e que é tão bonita. Né, a Abrafin hoje completa 15 anos muito bem vistos. Onde eu vou, né, e eu acho que a doutora Solange, a doutora Gisele e a doutora Miriam hoje vivem isso, a gente só escuta falar bem da Abrafin, né? A gente só escuta as pessoas falando do respeito que eles têm pela Abrafin. E a gente precisa lutar para que isso nunca se perca. Né? Então, eu desejo vida longa para a Abrafin, mas uma vida longa também com muita ética, com muita dedicação e com muito amor aos fisioneuroamigos e à sociedade que tanto precisa de nós. Tenho muito orgulho de ser Abrafin. Que a gente possa manter esse legado. Né? Eu acho que é difícil você ir passando o bastão. Quando chega o bastão na 10ª geração, a coisa já fica mais difícil. Mas eu acho que é uma questão histórica que a gente tem que ir estimulando os nossos pares para ir assumindo esses lugares à medida que a gente vai envelhecendo. É muito bonito assim, olhar para trás, 15 anos atrás, e ver que eu fiz parte disso que é tão importante, não só para a nossa profissão, mas também para a sociedade. Estou muito orgulhosa assim, da Abrafin, de tudo que eu ajudei a construir. É muito gratificante ter sido chamada para fazer parte desse documentário. Tenho muito orgulho da minha profissão e muito orgulho da Abrafin. Então, é isso, gente. É isso, é por isso que eu amo a Abrafin. Espero que todos amem e todos se sintam, como eu, tão responsáveis e pertencentes a esse incrível grupo de fisioneuroamigos. Obrigada. Amoroso. Um beijo. Abrafin, a gente está junto. E eu amo todos vocês. Muito obrigada por tudo. Meu Deus! Eu acho que todos nós que falamos da Abrafin falamos com muito amor, e isso eu acho que é facilmente perceptível por todos vocês. Então, a gente tem um processo muito lindo de construção dessa especialidade no Brasil, e a gente quer que ela se torne cada dia mais forte. Para que ela se torne cada vez mais forte, você precisa fazer parte desse processo. Então, eu estou te convidando, vem, aproxime-se da Abrafin, você será muito bem-vindo.